História do Beato José de Anchieta, evangelizador do Brasil. Amava os indígenas tais como eles eram, para dar-lhes o que ainda não tinham. Procurou agrupá-los em aldeias ou povoados, visitando-os frequentemente, para levar-lhes um pouco de tudo, até medicamentos. Na catequese, apresentava o ensinamento sobre Deus em forma de histórias, inaugurando o método de ensino através de teatros e encenações. Fazendo uso desses recursos, abordava a encarnação, a paixão e morte do Senhor, a sua ascensão aos céus e, finalmente, a sua futura vinda, permeada pela presença do Espírito Santo. O ensinamento mais difícil era o da Eucaristia. Partindo dos alimentos, demonstrava como preenchem as necessidades de nosso corpo, conservando-o sadio, apresentável e disposto para lutar. Conseguiu levar nossos indígenas ao batismo, corrigindo os vícios que possuíam para acolherem a Eucaristia, como elemento transformante, capaz de torná-los pessoas melhores do que já eram, através deste alimento que é o próprio Cristo Senhor. Anchieta ensinava que era preciso tornar-se parecido com Cristo e, ao mesmo tempo, evitar aquilo que nos afastasse dele, o pecado. Sobre isso, não gostava de falar, mas precisava fazê-lo, porque o pecado é aquilo que impede a nossa busca de identidade com Cristo, nosso Senhor. O pecado é dizer não ao que Deus nos pede, e é isso que devemos evitar a todo custo. É falta de amor e apreço. Dentro desta perspectiva da Eucaristia, Anchieta introduziu a confissão, como reconhecimento de nossos erros e perdão, pedido a Deus, um Deus que está sempre disposto a nos perdoar, a acolher como filhos e filhas, e nos purificar, a nos tornar cada vez mais belos, engrandecidos pela dignidade de sermos seus amigos. Cofundador da cidade de São Paulo e trabalhador incansável. Sua ação era ligeira, meticulosa, apostólica, eficiente. Tinha metas audaciosas, plantava bases para o futuro. Assim foi que em 1554, no dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo Apóstolo, Anchieta participou da fundação do colégio da Vila de São Paulo de Piratininga, onde também foi professor. Junto ao colégio foi edificado uma capela provisória, na qual foi celebrada a primeira missa em 25 de agosto. Estava nascendo o núcleo de uma cidade que se tornaria uma das maiores metrópoles do mundo. São Paulo. Anchieta construiu ainda um seminário perto do colégio de Piratininga, e nele também dava aulas. Tanta ação, tanto fruto já estava sendo colhido, e não havia passado 6 meses desde que chegara à capitania. Ele falava o português, o castelhano, o latim e a língua brasileira. No colégio de Piratininga, a atividade era intensa, muito mais do que um centro de aprendizado para portugueses e índios. Esse colégio significava o início de uma estrutura independente para os jesuítas, que aqui podiam formar novos padres sem precisar mandá-los a Coimbra. Era o primeiro posto avançado da Companhia de Jesus em terras indígenas, distante das vilas portuguesas do litoral. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite.
Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje? E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje?
Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por... Boa noite, irmãos. Iniciamos hoje uma nova experiência.